Hello, class. Aqui é o professor Richard. Tá? Estou gravando esse vídeo para assim, para dar uma explicação para você a respeito da segunda quinzena do mês de junho. Tá bom? Então vamos lá. Vou abrir aqui a PC, tá? Vou aumentar um pouco aqui o tamanho dela, aumentar um pouco a tela aqui, tá bom assim? E é o seguinte, na PC do mês de julho, na segunda quinzena, nós vamos falar sobre articles. Eis aqui, ó, onde eu estou selecionando articles. Articles. O que são os articles? Os articles são os artigos, tá? Eu sempre gosto, assim, para explicar essa questão gramatical, eu sempre gosto de usar a língua portuguesa primeiro, para depois usarmos a língua inglesa, tá? Por quê? Porque é relacionado, tá? Então eu vou aqui abrir um bloco de notas aqui, para o caso de eu precisar escrever alguma coisa, tá? Que são os artigos? Na língua portuguesa, por exemplo, os artigos, os articles, né, no caso da língua inglesa, os artigos na língua portuguesa são aquelas, como nós poderíamos dizer, são aquelas palavras, não sei se chamaria de palavra, que serve para determinar normalmente o gênero ou o número do substantivo, de um substantivo, certo? Às vezes eles se fazem necessários, às vezes eles são usados apenas assim por uma questão como nós poderíamos dizer, para se adaptar, né? Questão de coesão ali. Por exemplo, se eu falar assim para você, vou escrever aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho dessa letra aqui, colocar aqui um tamanho um pouco maior. Por exemplo, se eu falo assim, o menino, então veja só, nós temos ali o artigo e o substantivo. O substantivo menino, certo? E o artigo o, certo? O artigo geralmente ele combina com o substantivo na questão de gênero. Nesse caso aí, está definindo a questão de gênero e de número. Por exemplo, eu nunca vou falar assim, ó, a menino, certo? Então eu falo o menino. Então, o que eu estou querendo dizer? Que esse substantivo aqui, menino, é um substantivo masculino. Tá? E se eu falar assim, os meninos, então eu estou dizendo o quê? Que esse substantivo menino, além de ser masculino, tem mais de um menino, os meninos. Então, quais são os artigos definidos é, na língua portuguesa? O e o a, ou os seus plurais, os, as. Tá? O menino, a menina, os cadernos, o caderno. Entendeu? Na língua portuguesa, o artigo sempre vai combinar com o substantivo, em gênero e número, tá bom? Então aqui, ó, então esse aqui, o e o os são artigos, certo? Artigos definidos. Por que artigos definidos? Porque eles definem o substantivo. Se eu falar assim, ó, o menino, um exemplo, vou fazer uma frase completa. Ó. O menino caiu da bicicleta. Então, nós temos uma frase. Então, olha só, esse artigo, o artigo o faz com que eu especifique o menino, faz com que eu especifique o substantivo. Por exemplo, não foi qualquer menino que caiu, foi o menino, ou seja, alguém especificamente. Por mais que o nome da pessoa não esteja aparecendo, mas é alguém especificamente, certo? Outro exemplo aqui, ó. A menina brincou
com sua boneca. Aí. Qual que é o artigo aqui? A menina. Lá, ó, existem frases que tem mais de um artigo, tá bom? Eu poderia fazer assim, ó, a menina brincou com a sua boneca. Então, esse aqui é o artigo. Artigo A, substantivo, sua boneca. Certo? É interessante entender isso. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Aí. Certo, pessoal? Então, entendeu o que é um artigo definido? O artigo definido é o O e o A na língua portuguesa. Você deve estar falando, mas por que está demorando tanto na língua portuguesa? Eu quero que isso fique bem claro quando chegar na língua inglesa. Tem que ficar bem claro a função de um artigo, que a função de um artigo na língua portuguesa é a mesma na língua inglesa. Tá? Okay? Então, o artigo, geralmente, ele auxilia, né? Ele auxilia o substantivo. E ele sempre vai combinar em gênero e número na língua portuguesa. Tá? Eu poderia colocar assim também, as meninas brincaram com as suas bonecas. Ó. Nós temos dois artigos, o as, que auxilia meninas, e o as, que auxilia suas bonecas. Ok, pessoal? Tudo ok aí? Então, quais são os artigos definidos na língua portuguesa? O e o a, ou seus plurais, os e as. E na língua inglesa, qual que são os artigos definidos na língua inglesa? Na língua inglesa existe só um artigo definido, tá? E ele não sofre alteração de gênero e número. É o artigo the, certo? Então esse aqui, the, é o artigo definido na língua inglesa, tá? Se a gente vier para cá, ó, olha lá, o artigo the definido é the e equivale ao que? Ao as, a as, ou seja, o the em inglês, the, equivale ao o e o a na língua portuguesa, tá? Só que não sofre variação. Por exemplo, na língua portuguesa, eu vou continuar usando o exemplo do menino, mas qualquer outro exemplo poderia ser citado, tá? Tá aqui, ó. O menino. Na língua inglesa, como que ficaria isso aqui? The boy. O menino, the boy. Certo? Agora veja só, na língua portuguesa, como ficaria a menina? Aqui, ó, a menina, certo? Mas na língua inglesa, como seria a menina? Mesma coisa, the girl. Observa que o artigo não muda, certo? Ó, the girl play with your toy. Vou colocar assim. A menina brincou com o seu brinquedo. The girl play with your toy. Toy, ok? Tá, então, onde que está o artigo definido aqui? Aqui, ó, the. Certo, pessoal? Então, quando vai falar o menino, a menina, the. Ok? Agora, existem situações na língua inglesa em que não se utiliza o artigo the, o artigo definido. Mesmo que quando nós traduzimos ele para a língua portuguesa, o artigo seja incluído. Mas na língua inglesa há situações em que não se usa o artigo definido. Tá? Por exemplo, ó, antes de nomes próprios. O que são nomes próprios? São nomes de pessoas, nomes de países, nomes de cidade, certo? Nomes de línguas, ou seja, inglês, português, italiano, nomes de línguas, idiomas, né? E ciências. Tá? O que seria essa questão aqui das ciências? As ciências, aquilo que se conhece como sendo ciência.
tá? Quer ver? Olha só. Por exemplo, aqui, ó, bad English. Seria aqui inglês. Geography. Geografia. Ou seja, isso seria as ciências, né? Ok? Então não se usa. Não se usa, por exemplo, aqui, ó, antes de bad, que seria o nome de uma pessoa, antes de English, que seria o nome de um idioma, de uma língua, certo? E também não se usa antes de ciências ou disciplinas, né? Seria aqui, ó, geography, ou seja, geografia. Um exemplo. Que exemplo nós poderíamos usar aqui? Ó, por exemplo, aqui, na língua inglesa, na língua portuguesa, eu diria isso aqui, ó. O inglês é muito fácil. Você vai falar assim, ah, é mentira, tudo bem. Eu só estou usando esse exemplo para explicar o que eu quero explicar, tá? Então, na língua inglesa, eu diria, o inglês é muito fácil. Olha aqui o artigo o. Na língua inglesa, se eu for falar isso aqui, eu falaria assim, ó. The English is, posso dizer assim, very is. Existem outras formas de falar, mas vamos colocar assim. Lá. The English is very is. Mas o que está errado aqui? Isso aqui, ó. Certo? Na frente, lembra que nós falamos aqui, ó? Antes de nomes próprios, antes de nomes de idiomas e antes de disciplinas, não se usa o artigo definido. Então, assim, ficaria assim, ó, English is very is. Só que quando eu traduzir para o português, eu vou incluir o artigo para ficar adaptado na nossa língua, né? Mas na língua inglesa não se usa, tá? Então, assim, qual que é o artigo definido em inglês? É o the. Mas existem algumas situações em que eu não uso o artigo definido da língua inglesa, por mais que eu usaria na língua portuguesa se fosse traduzido, mas na língua inglesa eu não uso, que é no caso de nomes de idiomas, no caso de nomes de ciências ou disciplinas, né? Ou no caso de nomes de pessoas, nomes próprios. Nomes próprios, independente de ser pessoas, nome de cidade, país, essas coisas, tá? Quando mais que não se usa o pronome, o artigo definido? Antes de substantivos de uso comum e de substantivos incontáveis, certo? Por exemplo, substantivo de uso comum, gold. Gold seria o quê? Ouro, certo? É um substantivo, né, que se usa comumente, tá? Então, geralmente você não vai colocar o the antes dele, the gold, certo? O THE antes dele. Substantivos incontáveis. O que são substantivos incontáveis? São aqueles substantivos que a gente não conta. Não tem como você contar. Um exemplo que eu posso citar, água. Você não conta água, né? Você conta livro, né? Por exemplo, caderno. Aqui, ó. Um caderno, 2 cadernos, 3 cadernos. Ufa! Mas você não conta água. Você não vai falar assim, quantas águas você tem? Tem 3 águas, 4 águas. Você não conta. Então, por isso que é incontável. Então, antes de substantivo incontável, não se usa também o artigo definido the. Olha um exemplo que eu vou citar aqui para vocês. Ó, na língua portuguesa, a água é muito importante. Agora eu vou falar a mesma frase na língua inglesa. Water is very important.
O que tem no português que não tem no inglês nessa frase? O artigo definido. Seria assim: The water is very important. Mas como water é um substantivo incontável, então eu não uso the. Tá? Porque assim, water is very important. Água é muito importante. Tá? Mas quando eu traduzo para a língua portuguesa, eu coloco o artigo. A água é muito importante. Entendeu? Outro exemplo aqui, no caso citamos o exemplo aqui de substantivos de uso comum, né? Como por exemplo o ouro. Né? O ouro, além de ser comum, ele também é incontável. Né? Você não fala assim, me dá um ouro, 2 ouros. Né? Entendeu? Então, assim, esse é o que se chama de não contável, na verdade. Não estou falando incontável seria não contável. Tá ok? Não se usa também antes de pronome possessivo, certo? Por exemplo, aqui, ó, quais são os pronomes possessivos? Aqui os pronomes determinam posse. Ó, língua inglesa. Qual? Língua portuguesa, quer dizer. Qual é o seu nome? Agora eu vou fazer a mesma pergunta na língua inglesa. What is your name? Então veja só, your name, your é o pronome possessivo, significa o seu, tá? Your name. Mas observe que na frase em inglês eu não coloquei o artigo. Aqui na frase em português eu coloquei o artigo antes do seu nome, né? Antes do substantivo. O artigo o seu nome. Qual é o seu nome? Mas na língua inglesa eu não coloquei o the. What's your name? Entendeu? Não. Ficou assim, what's your name? Porque não se usa o the, o the, antes de pronomes possessivos. Certo? Ou adjetivos possessivos, como você queira colocar. Entendeu? Aqui tem, por exemplo, aqui tem um exemplo. Our dress, quer dizer, nosso vestido. Their house, quer dizer, casa deles, ou casa delas. Então nunca vai colocar o the, o the, antes do pronome possessivo. Também você não usa o the antes de alguns substantivos, como home, que quer dizer o lar, né, a casa, church, que quer dizer igreja, school, escola, hospital, bed, né, que seria a cama, prison, prisão, quando eles forem usados para o seu propósito original. Certo? Como assim propósito original? Por exemplo, se você vai falar assim, qual que é o propósito da igreja? O que a gente faz na igreja? A gente vai na igreja para orar ou para rezar, né? Então, se você falar assim, a igreja está bonita. Então, eu posso dizer assim, the church is beautiful. Nesse caso, eu posso colocar o the. Mas se eu uso o substantivo church, que é a igreja, para o seu propósito original, aqui como está o exemplo aqui, ó, não vou precisar escrever lá, né? Está aqui, ó. I go to church. Então quer dizer, eu vou para a igreja. Então eu estou querendo dizer que eu vou lá na igreja para orar, por mais que eu não tenha especificado aqui. Mas eu vou lá para orar, ou para rezar, né? To pray, né? Para rezar, certo? Então o que eu faço? Aí eu não vou usar o the, eu vou usar só church, certo? Ou, como está ali no exemplo, né? I go to church. Eu não vou colocar assim, I go to the church. Não. Certo? Entendeu? Então, esses substantivos aqui, ó, eles devem ser utilizados, certo? Eles devem ser utilizados. Nós não utilizamos o the, o artigo definido antes deles, no caso de, isso na língua inglesa, tá?
no caso de eles serem utilizados na frase para o seu propósito original. Tá? O que a gente faz na igreja? A gente ora. Então, se eu estou indo lá para orar, então eu não preciso colocar the church aqui. Escola, school, para que serve? Para estudar. Se eu falo assim, eu vou para a escola hoje, eu vou estudar na escola, então você não precisa colocar the school, já que é para o propósito original, ok? Pessoal, eu dei uma explanada aí para vocês, mas vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma coisa? Coloque na sua cabeça uma coisa. Se você acha que está complexo, por exemplo, essa questão assim, de quando que se usa e quando que não se usa, eu quero que você apenas entenda uma coisa, tá? Que o THE, o the, é o artigo definido na língua inglesa, certo? E ele não define gênero e nem número. Ele apenas está ali, né, por uma questão de, assim, combinado, vamos usar esse termo, né? Mas ele não define, e por uma questão de coesão, tá? Então, artigo definido the é o que? É para nós o os, o a e o as, tá? Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, ó, o menino. Vamos lá, vamos mudar, vou colocar o livro. O livro. O livro. Como que eu falaria o livro em inglês? The book. Agora, se eu quiser falar assim, os livros. The books. Observe que só o book, que é o substantivo, recebeu a marca de plural. Nada mudou no artigo. Certo? Então, o artigo definido na língua inglesa não sofre alteração de número, de plural ou singular, e nem de gênero. Ok? Certo? Eu gastei muito tempo falando isso aqui, pessoal, para você, né, entender o que é o artigo the, que é o artigo definido, e você tem que entender que ele equivale ao o e o a, ou seus plurais, na língua portuguesa, tá bom? Então vamos lá. Agora nós temos também na língua inglesa os artigos indefinidos. O que são os artigos indefinidos? São aqueles artigos que não definem. Eles estão ali, mas ele não define o substantivo. Um exemplo, língua portuguesa. Uma menina entrou na casa. Vamos colocar assim, uma menina estuda nesta escola. Então, observa assim, eu estou falando uma menina estuda aqui, mas eu não sei quem que é, entendeu? É uma menina, certo? Então, por isso, o uma é o quê? É um artigo indefinido na língua portuguesa. Por quê? Porque ele não define o substantivo. Ele apenas diz que tem uma menina estudando na escola. Uma menina estuda na escola, mas qual? Não se sabe. Tem uma menina lá. Aí você vai falar assim, tem uma menina lá dentro da sua casa. Quem que é? Não sei. Entendeu? Porque é uma menina, pode ser qualquer uma. Tá? Seria assim, e o artigo, esse é o artigo feminino, né, indefinido. O artigo masculino, obviamente, seria o um, né? Tá? O menino estuda nesta escola. Ok? Tá, agora vamos para o inglês, né? Que é o que interessa para nós. Então vamos lá. Vamos escrever a frase aqui. Uma menina, como que vai ficar? A girl studies in this school. Ó, observe que eu coloquei o a. Esse a na língua inglesa é um artigo indefinido. Ou seja, se for traduzir para o português, seria o uma ou um. Tá? Uma menina estuda. A girl studies in the school. A girl studies in this school. Ou seja, uma menina estuda nesta escola. Certo?
Ok? Agora, se eu fosse falar um menino estuda nesta escola. A boy studies in this school. Entendeu? Só mudou para o substantivo boy. O resto ficou a mesma coisa, inclusive o sujeito, o artigo. Tá? Porque não varia na língua inglesa, não varia em gênero e número, nem mesmo o artigo indefinido. Ok? Tá? Então, o artigo indefinido na língua inglesa é o a. A. Só que tem uma coisa. Tem também o artigo an. O a e o n. An ou an. Né? Alguns falam an, outros falam an. Qual que é a diferença do an com o a? O an também é artigo indefinido, tá? Mas nós usamos o an, o an, quando o sujeito começar com com som de vogal. Quais são as vogais? A, B, C, D, E. E, nada. Apaga o que eu falei. A, E, I, O, U. Certo? No momento eu viajei aqui. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Aqui, ó. A, E, I, O, U. Vamos falar elas em inglês? A, E, I, O, U. U. Ok? Então, quando o substantivo começa com o som de uma vogal, então o que vai acontecer? Em vez de eu colocar o A antes dele, eu vou colocar o N. Por exemplo, o substantivo laranja, que é orange, começa com a vogal, O. Tá? Então, eu vou colocar assim, an orange. Certo? Se eu colocar assim, ó, a orange, tá errado. Eu tenho que colocar an orange. Tá? An orange. Certo? Apagador, né? Ou borracha, tanto apagador de quadro negro como a borracha que você usa para apagar que você escreveu de lápis no caderno, é o que? Eraser, apagador. Se eu quero falar que eu tenho um apagador, então vou colocar an eraser, certo? Então, recapitulando, quais são os artigos indefinidos na língua inglesa? A e an. Quando que eu uso a e quando que eu uso an? An eu só uso quando o substantivo começar com som de vogal. Tá? No caso aqui, orange começou com som de vogal. Eraser começou com som de vogal, vogal E. Tá? Outro exemplo aqui. An umbrella. Seria o guarda-chuva, né? An umbrella. Por quê? Porque começa com U. Tá? Mas estaria errado se eu fizesse assim, ó. An cell phone, que seria um celular, né? Então aí estaria errado, por quê? Porque começa com C, letter C, e letter C é o que? É uma consoante. Então como seria o correto? A cell phone. Tá? Vou colocar aqui, ó. I lost. Seria tudo maiúsculo, né? I lost a cell phone. Quer dizer, eu perdi um celular. Qual celular? Eu tenho 3, eu perdi um deles, né? Então eu perdi um celular. Um exemplo, eu não tenho 3, eu tenho só um. Né? E funciona bem mal. Então, I lost a cell phone. Olha aqui o artigo indefinido. Tá? Agora eu poderia também colocar assim, ó. I ate an orange. Eu comi uma laranja. Eu ate. Comi, que é o passado do verbo
Eat, né? Quer comer. An orange, ou seja, uma laranja. Por que aqui eu coloquei an em vez de colocar a? Porque aqui o substantivo que sucede começa com a vogal. Ó, ok? Eu posso dizer assim, I have an umbrella. Quer dizer, eu tenho um guarda-chuva. Ok, pessoal? Entendida a questão do artigo? Vamos para o artigo definido. Qual que é o artigo definido? Ó, vou pegar bem aqui assim. Qual que é o único artigo definido na língua inglesa? The. Certo? Ou seja, o artigo definido. Ou seja, quando eu falo the boy, eu estou falando o menino. Ou seja, eu estou especificando o menino. O menino. Não é qualquer menino. É o menino. Então, assim, eu sei que o menino, qual? Aquele, né? Vamos supor, né? O menino. Tá? The boy. É definido. O artigo definido. The. Certo? Quais são os artigos indefinidos? Ou seja, aqueles que não definem o substantivo. É o a, quando começa com consoante o substantivo, certo? E am, quando o substantivo começa com vogal, com som de vogal. Ok? Tá? Eu não estou escrevendo aqui porque está tudo escrito aqui, tá bom? Isso aqui eu só estou usando para dar uma explicaçãozinha para vocês. Ok, pessoal? Aí vocês não podem, se vocês puderem lembrar, vai ser bom desses exemplos aqui, ó, tá? Onde não se usa o artigo definido, tá? Que é quando, antes de nomes próprios, nomes de línguas e ciências, antes de substantivos de uso comum e de substantivos incontáveis ou não contáveis, né? E antes de pronomes possessivos, e antes de alguns substantivos, como home, church, school, né? Que quando eles são usados para o seu propósito original. Mas em regra geral, eu vou usar com o the, sempre o the, como um artigo indefinido, um artigo definido. Tá bom? Certo? Vamos para as questões? Olha só. Marque a opção que contém uma informação falsa. Primeiro, não se usa artigos na língua inglesa. Olha só, você vai marcar que contém uma afirmação falsa. Não se usa artigos na língua inglesa. O artigo the é um artigo definido. Utiliza-se o artigo indefinido quando for sucedido por um som de vogal. O artigo indefinido an, a-n, tá vendo? Quando for sucedido por um som de vogal. Não se utiliza o artigo the antes de pronomes possessivos ou nenhuma das anteriores. Então, qual dessas 5 aqui está falsa? O que vocês acham? Olha só a letra A. Não se usa artigos na língua inglesa. Eu te pergunto, depois de tudo que eu expliquei aqui, não se usa artigo na língua inglesa? O que você acha? Nós não falamos aqui de 3 artigos na língua inglesa? Um definido e 2 indefinidos. O the, definido, o a e o an, indefinido. O a, quando for sucedido por som de consoante. O an, quando for sucedido por som de vogal. Nós não falamos isso? Então, qual desses aqui está errado? Qual dessas contém uma informação errada? Olha só number 2, o número 2. Observe a tirinha abaixo e escolha a opção que contém uma informação verdadeira. Olha a tirinha. Once upon a time there was a house with a man, a dog and a cat. O que está dizendo isso aqui? Ó? Uma vez, né? Era uma vez um lugar, mais ou menos assim, um lugar onde estavam morando numa casa onde morava um homem, um cachorro e um gato. Certo? Aí depois o homem continua lendo. The man was thin. The dog was happy and the cat was fat. Ou seja, o homem era magro,
o cachorro era feliz, né? Eu estava feliz, e o gato era gordo. Aí o homem fala assim: Then the cat ate my breakfast and the dog showed up my slippers this morning. Aí o gato tem um pensamento aqui, ó, this sounds familiar. Ou seja, isso soa familiar, parece que eu já ouvi isso. Eu já ouvi essa história, né? Na verdade, o homem está sendo irônico, né? Ele está falando deles mesmos, né? Ele tá falando, ele está demonstrando ali um certo descontentamento, né? Com o relacionamento entre eles. Mas a questão é o seguinte, ó. Observe a tirinha abaixo, que é essa tirinha aqui. Escolha a opção que contém uma informação verdadeira. Olha só. Não há artigos no diálogo da tirinha. Lembra dos artigos? Quais são os artigos? Definido. The, T-H-E, certo? Indefinidos. A e N, A-N. Se você olhar aqui, você não vai achar nenhum desses três. Nem o the, nem o A e nem o N. Então, esse aqui é verdadeiro, essa letra A? Eu acho que se você olhar isso, vai até fácil, né? Letter B. A expressão my breakfast, constante no terceiro quadrinho, está errada, pois devia ter o artigo the antes. Será que é verdade? Lembra do my? My é o quê? Meu. Breakfast é café da manhã. Então, meu breakfast, certo? My, meu. Usa-se artigo definido antes de pronome possessivo? Você tem que olhar lá em cima. Lá. Ó, existem situações nas quais não se utiliza o artigo the. E um deles é antes de pronomes possessivos. Tá? Aqui só usou alguns exemplos. Our e their. Mas existe o my, existe o its, certo? Existe your. Tá? Então, antes de pronome possessivo, não se usa artigo definido. Então, essa letra B é verdadeira? Olha só, letter C. O artigo A presente no primeiro quadrinho é definido. O artigo A é um artigo definido? Lembra que nós falamos que tem os artigos definidos e os indefinidos? Qual que é o definido? Não é o the? E o artigo A é definido? Tá vendo? Letter D. Há 3 ocorrências de artigo definido no segundo quadrinho. É verdade? O segundo quadrinho é aqui, ó. Tem 3 artigos definidos aqui? Na verdade, o artigo definido é um só, mas ele aparece 3 vezes aí. Ó, the man, the dog, the cat. Apareceu ele 3 vezes? Tá vendo tanto que eu estou ajudando? Ou nenhuma das anteriores? Então, qual dessas 5 aqui contém uma informação verdadeira? Acho que você já sabe o que é. Se você prestou atenção no que eu disse, você já sabe qual que é, tá? Ó, number 3, número 3. Marque a alternativa que traduz corretamente a frase The house is clean. Olha o artigo definido aqui, tá vendo? The house is clean. The house is clean quer dizer o quê? Uma casa está limpa? As casas estão limpas? Todas as casas são limpas? A casa está suja? Ou a casa está limpa? A casa está limpa. Lembra do the? Artigo definido. Tá? E eu vou dar uma dica para vocês. Clean quer dizer limpa. Tá? Então, qual dessas aqui que está certa? Qual dessas aqui tem um artigo definido? Ok? Vamos lá. Number 4. Em qual das opções abaixo não se usa o artigo definido? Ó, letra A, gold, que seria ouro. Letra B, ball, que seria bola. Letter C, tree, que seria árvore. Letter D, man, que seria o homem. Qual desses 5 aqui não se usa? Dessas 4, né? Não se usa o artigo definido the, THE. Vamos voltar aqui um pouquinho? Te ajudar aqui, ó. Ó. Cadê?
Olha lá. Antes dos substantivos de uso comum e dos substantivos incontáveis, ou seja, não contáveis. Como, por exemplo, gold, ouro, money, dinheiro e coffee, que é café. Então, qual desses aqui? Vamos lá. Number 5. Marque a alternativa que contém o artigo empregado incorretamente. Julia is a beautiful girl. Uma bela garota. They are the best players. Eles são os melhores jogadores. Flávio ate an apple. Ate a apple. Flávio comeu uma maçã. Ou nenhuma delas. Qual desses aqui contém o artigo empregado incorretamente? Incorretamente. Tá? Lembrando que o artigo THE, the, é um artigo usado, é um artigo definido, certo? Ele é usado para vir antes de sujeitos que estão definidos. Tá? Por exemplo, the boy, seja o menino, the book, o livro. Então, estou definindo, especificando, certo? Temos o artigo a, que é usado para especificar um substantivo, para vir antes de um substantivo que começa com som de consoante, é um artigo indefinido. E temos o artigo indefinido an, que é usado para que deve ser usado antes de substantivos com sons de vogais. Eu tenho um recapitulado aqui para você. Então, qual desses aqui está errado? Ou seja, o artigo aqui temos, ó, qual que é o artigo aqui? Artigo a beautiful girl. Qual que é o artigo aqui? O artigo the best, o melhor. Qual que é o artigo aqui? O artigo a apple. Qual desses estão errados? O Flávio comeu uma maçã. Certo? Tentem corrigir, tentem fazer, ou assistam o vídeo, pessoal. Tentem fazer as atividades. Se tirarem nota baixa ou se não entenderem alguma coisa, mandem uma mensagem no meu privado, ok? Bye.